Querido povo de Deus, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia então, segundo livro dos Reis, capítulo de número 2, e versículos a partir do 12. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais ouviu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se para a borda do Jordão, e tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda. E Eliseu passou, e vendo-o, pôs os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro, e se prostraram diante dele em terra, e disseram-lhe: eis que com teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir para buscar teu Senhor. Pode ser que o elevasse o Espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém, ele disse: não os envieis. Mas eles apertaram com ele, até se enfastiar. E disse-lhes: enviai. E enviaram 50 homens, que o buscaram 3 dias, porém não acharam. Então voltaram para ele, tendo ele ficado em Jericó. E disse-lhes: eu não vos disse que não fosseis? E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que boa é a habitação desta cidade, como meu senhor vê. Porém as águas são más, e a terra é estéril. E ele lhes disse: trazei-me uma salva nova, e ponde nela sal. E lhe a trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou o sal nele, e disse: assim diz o Senhor: sararei estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Alguém pode dizer amém? Como agora há pouco falei, eu acredito piamente e de todo meu coração que os batizandos já estão preparados, instruídos quanto ao batismo e também preparados para descerem as águas. Mas eu pedi a Deus uma palavra para dizer neste momento. Não será uma palavra prolongada, mas será uma palavra de Deus para as suas vidas. Eu acabei de ler um texto sagrado que nos fala sobre um momento na história do povo de Israel, quando um profeta de Deus havia se levantado. E vale a pena salientar que profetas comumente surgem em momentos de crise. Os profetas, eles não dão as caras quando as coisas estão tranquilas. Quando não há instabilidade, profetas não entram em evidência. Deus faz levantar profetas para momentos controversos, para momentos de adversidade, para momento quando o povo precisa ser confrontado, quando algo precisa ser reparado. Então Deus faz uso de uma ferramenta chamada profeta. E Deus levanta o profeta Elias em um triste e terrível momento de crise
no meio do povo de Israel. Mesmo durante o reinado de Acabe, um dos piores reis que Israel pôde ter foi Acabe. E como não bastasse ser um homem que havia se desviado de Deus, ele casou-se com a pior mulher que podia existir em sua época. E ele distanciou-se de Deus e levou o povo de Deus a pecar. Deus levanta o profeta Elias, que na linguagem, segundo os termos de Tiago, quando escreve sua carta, Tiago resume a vida de Elias como alguém que orou. As expressões de Tiago a respeito de Elias era: e orando, e orou outra vez. Era um homem que gastava tempo com Deus orando. E Deus se fez utilizar de Elias de forma extraordinária. Confronta o rei, dá-lhe uma palavra de confronto. Depois o próprio Deus manda que a próxima agenda seja se guardar, se retirar para um local. E depois Deus, mostrando que continuava com Elias em evidência, utiliza mais outras vezes até aquele célebre e conhecido acontecimento quando ele entra em confronto com os profetas de Baal e de Azera. Os tempos se passam, milagres acontecem através de Elias de forma extraordinária. E Elias, bem diferente dos dias de hoje, mas com a condição mesmo totalmente limitada, ele consegue fazer aquilo que está propício ser feito hoje. Elias consegue ter ensino à distância. E ele forma equipes de profetas por outros locais tão distantes. Ele estava com educação à distância, fazendo escola de profeta, mesmo onde ele não estava. E Deus vai levantando novos profetas na inspiração de Elias, e dentre eles estava Eliseu. Eram os chamados discípulos dos profetas. E Deus já havia feito saber àqueles profetas que Elias tinha os seus dias findos na terra, que o seu ministério estava se findando, e que o próprio Deus o haveria de tomar para si. E eu acho tão lindo e interessante a maneira como Eliseu se apresenta a Elias. Eliseu não era ambicioso, mas ele desejava sempre algo mais. E ele, acompanhando Elias diz que ele diz: olha, haverá do Senhor levar o seu servo. Todos sabiam os seus grupos de profetas. E Elias empreende uma viagem quando Eliseu diz: eu irei te acompanhar. Dizendo Eliseu, fica-te aqui, e eu irei um pouco adiante. Ele diz: eu vou contigo. Vive o Senhor, vive tua alma, eu não te deixarei, eu vou te acompanhar. E em 3 locais ele acompanha Elias. Até que Elias diz assim: você está querendo algo? Qual é o seu desejo? Por que você diminuiu a distância entre mim e você? Ele diz que deseja porção dobrada do Espírito que habitava em Elias. Essa expressão traduz a ideia daquilo que na lei estava apresentado. A lei dizia que quando um pai tinha 2 filhos, na hora de repartir a herança era dividida em 3 partes, para que o filho mais velho tivesse direito a 2 partes. O primogênito, ele tinha direito a 2 partes, isto é, porção dobrada. Eliseu estava dizendo a Elias com todas as letras: eu não quero ser simplesmente mais um profeta. Eu quero dar continuidade ao ministério que Deus te deu. Eu quero fazer mais, eu não quero viver na média. Eu quero viver acima da média. Eu quero herdar mais. Eu quero ser mais usado.
e uma palavra foi transferida para ele. Se você me acompanhar até o momento em que eu serei tomado, o teu desejo será cumprido. E do jeito que ele falou, aconteceu. Daí a pouco a Bíblia diz que eles atravessam o Jordão. Elias, para atravessar o Jordão, tira a sua capa, a enrola e fere as águas. A ideia é que ele bateu com força nas águas. As águas se abriram e eles passaram a pé enxuto. E do lado de lá, Deus utiliza-se de um redemoinho para separar os carros de fogo, para separar o redemoinho para levar. E diz o texto sagrado que Elias, ele sobe diante dos olhos de Eliseu. A capa cai e Eliseu se apropria da capa. Quando ele se apropria da capa, ele precisaria fazer o caminho de volta. E é utilizando a mesma capa que ele bate mais uma vez nas águas do Jordão. E as águas se abrem. Aleluia. Glorifique a Deus com uma coisa tão grande. Quando as águas se abriram, os anciãos da cidade de Jericó entenderam: algo de Deus há na vida de Eliseu. O ministério de Eliseu está confirmado. Então, alguém que tem o seu ministério confirmado como Eliseu, é alguém que tem algo de Deus para falar para nós. Aqueles anciãos viviam numa localidade cujas águas eram estéreis. Há uma tradução que chama de águas podres. Algumas pessoas, certamente, conviviam com aquelas águas, incomodados. Porém, ficaram como que acostumados. Não tinham o que fazer. A água é podre. A terra é estéril. Nós poderíamos ter maior produtividade. Aqui não tem produtividade. A terra não produz. Certamente eles ouviam falar: há lugares que a terra produz mais, há lugares que a colheita é maior, há lugares que a terra floresce, mas aqui não. A terra, eles diziam, é estéril. E diziam mais: a água é podre. E aqueles anciãos, ao verem o milagre que acontecera através de Eliseu, dirigiram-se a ele, como que numa esperança, dizendo assim: olha, será que tem jeito? Será que dá para reverter o quadro? Será que isso pode melhorar? Seria ou haveria alguma possibilidade de mudança? E o homem de Deus disse: ouçam a minha palavra, atendam ao meu pedido. Peguem vasilha nova, coloquem sal na vasilha nova e tragam para mim. Irmãos amados, palavras de profetas por vezes parecem loucura. O negócio é tão sério quando o profeta fala que uma certa vez Jesus ia andando e era a ocasião de um cortejo fúnebre na cidade de Naim. E uma mulher chorava porque era viúva e o único filho que tinha havia morrido. E ele fala com a mulher: não chores. Qualquer pessoa que fizesse isso podia ser chamado de louco ou não. E eu imagino quantas pessoas acharam Jesus assim um tanto distraído, tolo, bobo. Mas de repente Jesus fala com o morto. Aí a conclusão é certa: ele diz, é doido mesmo, está aí falando com o morto. Ó o doido. Daí a pouco Jesus disse: mancebo,
a ti te digo, levanta-te. E o morto se levantou. Aí disseram, não é doido não, é profeta. Um profeta de Deus se levantou entre nós. E Deus visitou seu povo. As vasilhas, ou a vasilha nova, foi entregue a Eliseu. Colocaram sal na vasilha. E ele pegou a vasilha cheia de sal. E agora ficaram olhando, o que será que ele vai fazer? E ele sai andando. Vamos ver o que é que ele vai fazer. E ele vai andando. O que será que ele vai fazer? E ele vai andando. Ele se dirige para as águas que eram declaradas podres. Mas ele não vai simplesmente às águas. Ele vai até a nascente das águas. Quando ele chega na nascente das águas, ele derrama sal. E diz: a partir de hoje, essas águas serão saradas. E esta terra vai produzir. Aleluia. Quem foi que disse que sal purifica a água? Quem foi que disse que sal sara água? Mas o profeta de Deus diz: traga a vasilha nova. Diga, vasilha nova. Fale melhor, diga assim: vaso novo. Melhorou, né? Diga agora: vaso novo com sal. Muito bem. Onde é que coloca o sal? Diga, na nascente das águas. Ok. E ele disse: a partir de hoje, as águas serão saradas. Dá para você olhar de lado e dizer assim: olha, escute, olhe de lado assim para alguém e diz: meu irmão, ou diga minha irmã, diga aí. Eu me pareço com essa vasilha. Oh, glória a Deus. Vamos fazer melhor. Levante a sua mão e diga: Deus, me faz uma vasilha nova, cheia de sal. Aleluia. Glória a Deus. Querida igreja de Deus, as águas da cidade estão apodrecidas. Segundo o relato dos anciãos, diz: a cidade é boa, está bem localizada, mas a água é podre. Você poderia dizer também isso desta cidade onde você vive: a cidade é boa, é bem localizada, mas tem água podre. As águas estão apodrecidas. A cada dia que passa, testemunhamos uma sociedade mais corrompida. A mentira impera, a corrupção nem se fala, a prostituição aumenta, a orgia cresce, o pecado domina, as crianças estão sendo corrompidas, os jovens estão sendo destroçados, os adultos estão sendo influenciados para o mal. Daí a pouco nós estamos vendo os males de fora influenciando aqui dentro. Que dias difíceis nós estamos vivendo. Mas a igreja não está aqui para ser vencida. A igreja está aqui para vencer. A igreja de Cristo, ela não somente tem sal, ela é sal. Aleluia, glória a Deus. Chegou o tempo de nós fazermos mudança. Nós somos as vasilhas. E não pode ser qualquer vasilha.
tem que ser vasilha nova. A exigência é que seja vasilha nova. Geração eleita, povo que nasceu de novo, é gente que vive em novidade de vida. Se alguém estar em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se você está aqui é porque nasceu de novo. Se você está no ambiente da igreja é porque algo aconteceu que transformou a sua vida e te fez uma nova criatura. É necessário que sejamos de fato vasilhas novas. E alguns de nós é possível até que já tenham sido vasilhas novas, mas tenham se sujado, ou estejam trincadas, estejam até mesmo quebradas. E se está trincado, quebrado ou profanado, não serve. A exigência é que seja tal qual uma vasilha nova. Havia uma tradição na antiguidade de quando um vaso era consagrado ao Senhor, ele só servia para a obra de Deus. E se em algum tempo ele fosse profanado, utilizado para outra finalidade, ele teria que ser quebrado. E o tratamento que era dado era o seguinte: ele era quebrado em pedaços maiores, depois em pedaços menores, depois ele era pisoteado até virar pó, e o pó que ficou daquele vaso que se quebrou e se esfarelou, era colocado de molho dentro de outro vaso, para voltar a criar liga. E quando criava liga de novo, ele podia ser feito novamente um vaso, e a ser vaso novo. Eu quero crer que aqui existam vasos novos, mas é possível que também existam aqui vasos que tenham sido quebrados ou profanados, que precisam ser triturados para se tornarem vasos novos de novo. Porque o que Deus tem para fazer na cidade de Joinville é através de vaso novo. Deus não vai usar vaso quebrado, nem vaso profanado. Ele quer vaso novo. Aleluia. E diz o texto que haja sal. Este sal eu posso chamar o entendimento para a aplicação do caráter de Jesus, dos traços que identificam a pessoa de Jesus. Você precisa ser uma vasilha nova, inteirado do caráter de Cristo, trabalhado como um verdadeiro cristão. Aqueles que olharem para você, que vejam Jesus. Aqueles que conviverem com você, que sintam Jesus. Aqueles que lhe escutam, ouçam a voz de Deus. Qual será então o procedimento? O procedimento é simples. O profeta jogou o sal aonde? Na nascente das águas. Onde seriam as nascentes das águas agora? Senão as crianças de nossa cidade. Onde estaria a nascente destas águas, se não fossem os jovens de nossa cidade? Onde estaria a nascente das águas, se não são as escolas, as creches, os ambientes de educação? Há uma obra escrita dizendo assim: quem controla a escola governa o mundo. E descobriram isso primeiro que a gente, e estão trabalhando isto. Querem colocar os seus filhos em tempo integral dentro da escola. Sabe para quê? Ensinar a eles o que eles querem. E para a senhora e para o senhor, resta no máximo 1 hora ou meia hora por dia com seu filho, para poder tentar desmanchar em meia hora
o que durante 5, 6 horas eles incutiram lá. Mas a vasilha nova aqui, ó, vai entrar com sal lá dentro da escola. A vasilha nova aqui vai entrar com sal, aleluia, lá na nascente, onde estão as crianças, onde estão os adolescentes, e as águas desta cidade serão saradas, serão transformadas. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Uma igreja que trabalha o discipulado, uma igreja que instrui a sua membresia, que consolida os novos da fé com conhecimento da palavra. É uma igreja que está botando sal dentro da vasilha. Seja uma vasilha cheia de sal, se encha do conhecimento de Deus, se encha do Espírito de Deus e dirija-se às nascentes das águas. Coloque sal onde você estiver, onde quer que Deus te levar, sal neles, evangelho neles. Olha, chegou a hora de você ser a vasilha que Deus quer, cheia de sal, para sarar as águas desta cidade. Aleluia, glória a Deus. Fique de frente, alguma pessoa, por favor, que estiver perto de você, fique de frente. Pastor Mário, por gentileza, faça assim como eu vou fazer com o pastor Mário. Segure as mãos dessa pessoa. Segure as mãos dessa pessoa, fique de frente para ela. Aleluia. Se tiver 3, faça um triângulo, não tem problema. Faça aí uma trinca. Vá, se junte, pegue nas mãos. Olhe para essa pessoa e você vai orar para que ela seja uma vasilha cheia de sal. E você vai orar para que Deus se utilize dessa pessoa. Você vai orar para que essa pessoa seja instrumento de transformação. Hoje aqui não é apenas o dia do batismo, mas é o dia em que vasilhas novas serão cheias de sal e vão levar o sal de Deus para as nascentes das águas, e Deus vai sarar as águas. Deus tem coisas maiores para fazer nesta cidade, e o instrumento de Deus é você. Comece a orar aí, vá orando, vá orando. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, o teu filho, neste momento, Senhor, nós estamos aqui. Senhor, a tua palavra chegou para nós. Tu tens uma obra a fazer nesta cidade, maior do que já está acontecendo. Oh Deus, a cidade é boa, é bem localizada, mas existe água podre. Meu Deus, eu sei que nesta tarde existem vasilhas aqui, que sejam vasilhas novas, e as que não são novas sejam agora trabalhadas para se tornarem novas. Meu Deus, age pelo teu poder. Aleluia. Faz vaso novo aqui, meu Deus. Ah, Deus, levanta vasilhas novas, tigelas novas, vasos novos. Enche de sal, enche de sal. E começa, meu Deus, a derramar o sal na água. Sara estas águas, sara esta cidade. Oh, de candalaba, charanda candaralaba. Usa-nos, ó Deus, usa-nos, Senhor, usa-nos, ó Deus, usa, Senhor, usa esse crente, Jesus, usa ele, usa ela, usa, meu Deus. As águas precisam ser saradas. Aleluia, amém.